Olá pessoal, tudo bem? Assim esperas. Vamos dar sequência na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver como são fabricados os painéis solares. Vamos ver o equipamento, como são os ensaios, a melhor forma de instalação, onde eles têm as melhores eficiência, onde ele rende mais. Então isso vai estar, tem umas tabelas também interessantes que nós vamos analisar juntos. Então, vamos lá, não vamos perder tempo, já vou projetar aqui para nós seguirmos aqui o nosso curso, tá ok? Então, aqui nós estamos na parte da conceituação e aplicação. Então, não muda ainda esse requisito aqui que nós estamos estudando, perfeito? Então, a parte nós estamos entendendo o conceito, a aplicação e tal, para depois efetivamente nós fazermos os cálculos, para nós, né, chegarmos lá, quais serão os painéis que nós devemos utilizar, quais são os inversores, né, microinversores, inversores. Então, nós estamos começando a nossa casa pelo alicerce, estamos alicerçando, né, fazendo um bom alicerce, né, para que nós tenhamos aí um conhecimento, né, à medida que nós fomos evoluindo um pouquinho mais. É importante, é super importante essa base, porque quando nós estivermos lá na frente, que nós tivermos algumas coisas um pouquinho mais técnicas, aí você fala, opa, esse daqui é lá daquele conteúdo, aí você volta lá um pouquinho no conteúdo, entende, aí o entendimento fica mais fácil, melhor e mais robusto, as coisas não caíram do céu, essa é a ideia, né? As coisas... Existe o porquê que, né, a eficiência do painel, por que é melhor, por que é pior, então, né, por que eu tenho que fazer limpeza nos painéis, então, tudo isso é uma questão desta base, desse alicerce que nós estamos alicerçando o nosso conhecimento, tá ok? Então, seguindo aqui, células fotovoltaicas, é o conteúdo nosso de hoje, né? A célula fotovoltaica é uma unidade básica do sistema fotovoltaico. É responsável pela conversão da radiação solar em eletricidade. Quem faz a mágica? Essa mágica é feita aqui, perfeito? Aqui, ó, aqui que é feita a mágica na célula fotovoltaica, tá ok? Uma única célula, aqui é importante, uma única célula não é suficiente para gerar potenciais elétricos elevados, dessa forma é criada uma associação. Então nós temos que pegar, né, o que soma mais um pouquinho, então, para nós termos um módulo, né? E é esse módulo fotovoltaico que nós temos aqui atrás, aqui, ó, tem um módulo aqui fotovoltaico. Então é uma associação de várias células, né? Os módulos comerciais se diferenciam entre si, principalmente pela capacidade de gerar, né, um potencial chamado a potência de pico. Potência de pico é o máximo que aquele painel pode fornecer para nós. É um cálculo que é feito, que nós vamos fazer primeiro o cálculo do consumo. Chegando o cálculo do consumo, nós vamos ver o equipamento que vai ser, que nós vamos utilizar para que nós tenhamos essa potência disponível, tá ok? Então essa é a chamada potência de pico, né? É um pouquinho diferente, nós chamamos, né, a potência em watts, né? Então aqui tem uma potência, né, de geração de pico, né, da potência naquele momento, o quanto, se ele tiver instalado ali, o quanto que ele vai nos fornecer, tá ok? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, silício, né? Então, como eu disse a vocês, é um conhecimento que ele está indo lá no cerne do negócio, voltando lá, né? Voltando da onde partiu, né? Então, quando você pega um painel fotovoltaico, você já está aqui, tudo isso daqui você já passou, né? Você só tem o equipamento lá. E com o nosso estudo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando para entender como ele chegou até ser esse painel aqui que está aqui do meu lado aqui, perfeito? Então é o caminho que foi trilhado, né? O silício cristalizado é uma areia, tá vendo? É uma areia,
Deixa eu trocar a cor da caneta aqui, que o vermelho fica mais fácil, ou o preto, né? Fica mais fácil para enxergar, né? Quartzo, então ele fala do quartzo, a impureza, né? De 99% de silício, essa areia sílica processada obtém a matéria-prima. Então, então, quer dizer que aquele painel veio de uma areia? Sim, veio de uma areia. E o vidro? O vidro também veio da areia. De onde é que veio aqui as células fotovoltaicas? Da areia. Perfeito? Simples, né? Muito simples. Silício, ele vai falando dos cristais, né? Da célula de menor eficiência comparada com o monocristalino. Então, a diferença do monocristalino para o policristalino, cristalizado, né? Então, a célula fabricada a partir de um único cristal possui maior eficiência. Esse é o mono. E o polo, a célula possui menor eficiência comparado com o mono. Então, quem que é melhor um que o outro aqui? Então, o mono é melhor, mas ele tem uma pureza maior, né? Então ele é mais selecionado. Silício, né? Então, essas aqui são, né, essas películas que fazem parte desse conjunto aí, dos materiais, né? Faz parte do conjunto de materiais. Essa tabela de eficiência são as células. Se nós pegarmos um material, esse daqui, o silício mono, ele tem uma eficiência no laboratório de 24,7, eficiência de produção. Então, conforme o material, né, eficiência de produção em série. Então, no laboratório, por que é maior? Porque, né, aqui é um ambiente controlado, né? Então, você vê que cada produto ele vai ter uma eficiência diferente, né? Então, mas isso está relacionado na pureza do material. Quanto mais puro, né? Aqui tá vendo? Silício mono puro, né? Então, aqui já poli, então aí por aí vai os tipos de materiais que tem. Isso vai influenciar muito no painel. Por quê? Numa mesma dimensão, né? Na mesma dimensão, você vai ter uma geração maior ou menor de energia, perfeito? Então, vai depender do quê? Vai depender do material. Óbvio que temos uma diferença aí de valores, né, entre painéis, conforme a pureza, eficiência e tudo mais, né? Mas isso é comum, né? Isso é comum em todo segmento, em todos os materiais, né? Se você pega um material mais nobre, obviamente ele custa, né, o valor dele monetário é maior. Aqui nós vamos ver os módulos fotovoltaicos. Esses daqui são, de fato, os painéis fotovoltaicos, né? Então, tem as características dele aqui, mas esse aqui nós vamos passar um pouquinho mais de calma, vamos dizer assim. Nós temos, qual é a célula de silício, né? Produz uma tensão de qual é a tensão que ele gera, de 0,46 a 0,56 volts aproximadamente, né? E 30 miliampere por centímetro quadrado de corrente aproximadamente. As células comerciais geram em torno de 1, 2,5, 3, então ele vai depender do tamanho, né, das células, né? Para um módulo de tensão de 12 volts, serão necessários 30 a 40 células. Então aquela placa ali que eu mostrei para vocês, né, que é essa que está aqui, ela é dividida em módulos. Então, conforme o tipo de... Porque qual é o grande lance? Você pode pegar um painel enorme, então a estrutura dele vai ficar mais, vamos dizer, flexível, ele pode quebrar, e o peso. Então, por isso que ele é modular. Então, senão teria uma placa, né, por exemplo, de 4 metros por 4 metros, 16 metros quadrados. Para você instalar essa placa seria muito difícil, muito ruim, né? Então teria uma dificuldade muito grande. Então por isso, embora as placas tenham aumentado, né, vamos dizer assim, as dimensões dela, mas ainda né, ainda tem que ter ali, né, porque são instaladas sei que tem no nível do solo, vai ter aquilo lá, mas tem no nível do solo também, tem sim, mas a maioria é em telhados. Em telhados o acesso é ruim, então você tem que ter ali também, né, um certo tamanho que dê para você instalar com facilidade em cima dos telhados, perfeito?
Mas tem nível de solo também. Nível de solo poderia ser uma placa maior, mas aí você tem um problema da flexibilidade e ela também não estourar essa parte, porque é uma parte rígida, né? A parte plana dela ali, a superfície é rígida. Se você torcer, vai quebrar. Então a dimensão tem que levar em consideração a esses fatores, perfeito? A quantidade de células agrupadas em uma. Então aqui, ó, por exemplo, tem várias células aqui, ó, é isso que eu estou dizendo, tá? Poderíamos colocar mais? Poderíamos, mas aí ficaria uma placa muito grande. São divididas, que eu estou fazendo assim, mas são várias, tá? Para a gente entender, de 30 a 40 células para formar uma placa aqui. A corrente, a tensão vai ser extremamente importante, porque essa vai definir como é que nós vamos ligar. Se nós vamos ligar em série, se nós vamos ligar em paralelo. Porque quem vai determinar isso vai ser o inversor. Mas tudo isso é analisado através do datasheet do equipamento para ver qual a máxima tensão e a máxima corrente que pode chegar no inversor. Quem vai determinar isso, a ligação das placas, é o inversor. O inversor que vai determinar o que nós vamos ligar ou não. Conexão das células em série, perfeito, ela vai, a tensão em série vai somando. Então, processo de montagem, máquinas, tá vendo? Essa daqui é uma máquina automática, né, de células, como que ela faz, o processo. Aqui é o processo de montagem do módulo fotovoltaico. Então, aqui, após a conexão, né, elas são encapsuladas. Aí tem a moldura de alumínio, que vai dar sustentação, vidro, filme, célula, tá vendo? Filme branco, filme encapsulante EVA, caixa de junção, box, células. Você vê, é um sanduichão, né? Vai colocando lá, tal, cada um com a sua função, mas vai formando um sanduíche. E esse sanduíche tem que ter uma estrutura. Quem que é essa estrutura? O alumínio, que vai dar essa sustentação da borda, né? Para não torcer. É bem por aí. Mas está aí, ó. Uma lâmina de vidro temperado, temperar orgânico, como etileno, vinil. Você vê, é uma série de componentes, né? É uma coisa bem tecnológica, tem bastante, né? Tem bastante tecnologia, tem muitas horas de estudo em cima de um módulo fotovoltaico, né? Bastante laboratório, porque na realidade é eficiência, né? Quanto melhor for o produto, o melhor produto utilizado vai ter uma eficiência maior. Esse é o objetivo. Então nós temos lá um conjunto elevado à máquina, tá vendo? Laminadora, máquina laminadora de módulos, né? Porque de uma hora você vai ter que fundir as placas, né? Você vai ter que, né, vamos fazer um pacote, né, desses materiais, fazer um pacote que ele tem uma rigidez, né? Porque senão vai ficar todo molengo, né? Então, para isso nós temos máquinas também apropriadas, né? Por fim, o conjunto será moldado, né? Tá vendo? Ele está sendo modelado, né? Máquina de modelagem do painel. Então é isso que vai fechar o pacote final, né? Ele que vai dar a estética que nós conhecemos nos módulos fotovoltaicos. Módulos fotovoltaicos e painéis fotovoltaicos é a mesma coisa, tá? Às vezes eu falo painel, às vezes eu falo módulo, mas é a mesma coisa. Não tem diferença entre o painel e o módulo. Trata-se exatamente da mesma coisa. Então, aqui a são características, né? Então, além do simulador, né, nos painéis e módulos, passam a testes mecânicos, como variação de temperatura, aumenta a temperatura, baixa a temperatura, e vou analisando o desempenho, né? Teste de isolamento sobre a umidade, congelamento, carga mecânica. Então, esses daí são testes que são feitos, né? Simulador solar. Então, coloca lá a placa lá e testa, né? E é uma giga de teste. Será que esse material está ok? Só testando para saber. Só fazendo o teste para chegarmos a uma conclusão. Aí tem o simulador, né? Você vê, tem resistência a granizo, torções. Torções ela dá aquela, né? A torcida, né? Granizo, então chuva de pedra, né? Então por aí vai. Isso tem que ser ensaiado, né? No laboratório para teste mecânico, resistências a intempéries, né?
intempéries, calor, chuva, sol, granizo, teste de isolamento de condutores, teste de torção. Você vê que ele vai fazendo todos os testes aí, né? Os módulos comerciais. Então, para você chegar no mercado, aí tem um fabricante, que ele detém o know-how de fabricação, vai ter um corpo lá de engenharia, estudando a melhor forma. Então, mas isso é todo equipamento, todo material tem que ter isso daí, né? Os módulos são classificados no mercado de acordo com a sua potência de pico. Novamente, a potência de pico. Então, é watts pico, né, de uma célula. Então, o que é esse watts? O máximo de watts que ele consegue no pico, no ponto que ele consegue, que tem um melhor desempenho. Então, qual ponto que é? Ali é que nós vamos levar em consideração. Então, se nós pegarmos um módulo lá, ele vai 264 watts de pico. Então, é o que ele, num ponto ótimo, que é o meio-dia, o quanto que ele vai gerar. É daí, a partir daí, que nós vamos fazer a dimensão do nosso sistema. Mas nós vamos fazer isso, tá? Aqui ele só está falando a característica, como é vendido comercialmente. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer esse cálculo. Espessura de 4 milímetros, sem a moldura, né? Então, tá vendo? A espessura sem a moldura não ultrapassa 4 centímetros, né? Então, são as camadas que ele vai colocando e vai fazendo esse sanduíche aí. Formatos quadrados retangulares, o jeito, né? Forma dele. Esse daqui são de fabricantes da Ginco, do Global Brasil. Essa daqui é Global Brasil. Então, variam de acordo com o fabricante. Então, o fabricante, conforme o material que ele tem, conforme a dimensão que ele tem. Então, para isso, nós temos que olhar o datasheet. Nós temos que olhar as características técnicas, que um tem lá um fabricante, uma diferença de um para o outro, mas nós temos que saber qual que é. Então, não é no olhômetro, né? Essa daqui eu acho que é essa. Não. Temos que pegar o datasheet lá, os dados técnicos da placa, né? Do módulo, né? Placa ou módulo, como eu já disse, e chegarmos lá e olhar lá direitinho, qual é a corrente, qual é a tensão, tudo certinho, para a gente não comer bola nesse sentido, tá? Não podemos atuar no achismo, tem que ter certeza. Esses daqui são de 265, você vê, um fabricante fabrica de 265, o outro já é de 270, e na mesma dimensão. Então esse aqui consegue uma eficiência maior do que esse daqui. Esses 5 watts faz diferença? Faz, de acordo com, né, o tamanho do sistema, vai fazer diferença. Se for 1 ou 2 placas, 3, 4 placas, poucas placas, não tanto. Mas é óbvio aí que você vai estudar o valor, qual que é o valor dessa, qual que é o valor da outra, qual que se aplica melhor para o projeto que você está fazendo, perfeito? Então, tem que ser analisado o equipamento e enquadrar ele, né, no seu projeto. Essa é a ideia, tá? Então, os 20 quilos, você vê, essa daqui é mais leve e é mais eficiente. Aqui 20 quilos. 1 quilo tem diferença? Tem, sempre como eu falei, vai depender da dimensão do seu projeto. Vai fazer diferença sim. Agora, a eficiência tem que anotar, tem que procurar, tem que pesquisar para chegar à melhor conclusão, né? As características mecânicas que não são ligadas aos cabos, né? Não são ligados aos cabos, esses cabos de saída das placas, que nós vamos ligar elas em série ou paralelo, né? Dos módulos, como que nós vamos ligar. Mas quem vai definir, como eu já disse, o inversor. Aí nós temos o tipo de conexão. MC3, MC4. O mais comum, mais utilizado, MC4. Essa é a que mais se utiliza, né? O jeito, o encaixe, a perfeição, tá? Já vou abrir um parênteses aqui, nós temos uma ferramenta apropriada para climpar,
que eu acredito que entre as ferramentas que um eletricista deverá ter é o alicate e a trava lá, mais nada. O restante é um ferramental comum, vamos dizer assim, um ferramental comum do eletricista. Vai precisar desse alicate aqui para ele poder instalar o sistema fotovoltaico. Não tem ferramentas, não tem nada assim específico, direcionado, dedicado, não. É o alicate de climpar, nós vamos ver também, simples, não é nada, não é muito complexo também a climpagem, é tranquilo, não tem problema nenhum. Bem, tensão nominal, então você vai ver o número de células, né? Tem 18 células, tem 6 volts, né? A tensão do circuito aberto, isso é muito importante, nós temos que ver também lá no datasheet. Qual que é a tensão é aberto, porque isso aí vai aberto é quando ele não está sendo utilizado. Nós vamos depender da proteção. A proteção, nós temos a proteção tanto na parte de corrente contínua quanto na parte CA, ou seja, antes de chegar no inversor e depois que chegar do inversor. Então, esses níveis aqui, né? Esses níveis de circuito aberto, circuito fechado, então nós temos que levar em consideração na dimensão da proteção que nós vamos utilizar, perfeito? Mas, o que é bom? Quando você chega nas placas, na potência que você precisa, os demais equipamentos, geralmente ele vem numa escolha de um pacote. Então os fabricantes já colocam meio que, para tantas placas você vai precisar disso. Você vai precisar de disjuntor, precisar de inversor, vai precisar de um microinversor, qual a proteção que você vai, uma junção box e tal. Então meio que é vendido um pacote, né, para você instalar. Então isso o fabricante faz. E se for, como a maioria dos fabricantes, mesmo se você for comprar uma coisa que é incompatível, muito provavelmente, né, o local que você for comprar, a maioria das vezes o vendedor vai falar, esse daqui não se aplica para isso que você está comprando. Mas eu não estou dizendo que feche os olhos e compre os olhos fechados. Não. Eu disse que isso é uma coisa que o vendedor, né, um vendedor técnico, ele analisa para indicar o melhor produto na hora da compra, tá ok? Isso um bom vendedor, né, um bom vendedor técnico. Mas você tem que ter esse conhecimento, né, da tensão nominal, tensão do circuito aberto e qual é a proteção que você vai utilizar. Mas como eu já disse também, nós vamos dimensionar mais para frente, nós vamos ter contato com essa dimensão aí, tá ok? Tabelas, né? Tabela anterior, se aplica. Então, várias tabelas. Uma coisa que é fato, quem for trabalhar com o sistema fotovoltaico, então já vai, vamos dizer assim, se familiarizando com tabelas, em você procurar lá no manual as suas informações, isso é extremamente vital para você ser bem sucedido no ramo, porque são características, às vezes são características próximas, mas que fazem muita diferença até na proteção do seu equipamento, até o risco de pegar fogo, por exemplo, se você não dimensionar a proteção adequada, perfeito? Mas isso eu acho que para quem trabalha com elétrica sempre está se deparando com essa situação. Não é novidade, né? Não é novidade você falar, olha, dá uma olhada no cabo lá, se a secção do cabo é a seção apropriada, vê se o disjuntor está na curva certa. Isso faz parte do dia a dia do eletricista. Mas aqui, por ser equipamentos novos, eles vão evoluindo muito rápido, então você vai ter que mais vezes ir lá na origem lá e buscar a informação do equipamento que você está trabalhando, tá ok? Mas não é nada, é fácil o acesso, é uma documentação simples e de fácil acesso, essa é a verdade. Não é uma coisa complicada que você vai ter que ler um manual de 500 páginas. Não, vai ter um datasheet, uma folha só, que está resumido ali o que você precisa de informações para você utilizar no seu projeto. Tensão máxima, né, da tensão, né, a tensão do circuito, né, aberta.
a tensão máxima que o circuito... quando ele fala aqui, ó, vamos entender primeiro aqui, vamos entender bem o que é um circuito aberto. Tensão máxima que os modos fornecem em seus terminais sem a presença de uma carga, em vazio. É uma tensão de teste, podemos medi-la com um multímetro. Então, colocamos lá, instalamos lá os painéis e não colocou a carga. É a medição ali. Por que está em aberto? Porque o circuito não está fechado, mas nós temos a presença de tensão. Não tem a corrente ainda porque não temos a corrente ainda porque nós não temos a carga, mas a tensão está presente. Então, nesse caso nós temos uma tensão em aberto. Quando colocar a carga, no momento que colocar a carga, essa tensão cai. Por quê? Porque você tem uma circulação de corrente, perfeito? Mas essa proteção a gente tem que fazer também. Nós temos que fazer também a proteção de tensão em aberto, em vazio, perfeito? Porque pode ter momentos que você não está utilizando a carga, você está utilizando, por exemplo, à noite ou um determinado momento, à noite não gera muito, mas um determinado momento que você está puxando da rede, a sua carga você não está usando, ela está aberta, então vai ter uma situação ali que você tem que prever, né? Você tem que prever. Então, esses daqui são dados de datasheet, né, da folha de dados que você vai precisar olhar e vai precisar levar em consideração no momento que você estiver projetando, né, no momento que você estiver projetando para qual equipamento que você vai utilizar. Corrente, né, corrente de curto-circuito, isso é muito importante, é a máxima potência que pode gerar, que se ela fecha em curto ali, né? Então você tem 5% superior à corrente máxima. Potência máxima é a potência máxima oferecida pelo módulo, ou o máximo, né, com toda eficiência que ele pode gerar. Então essa é a potência máxima. Eficiência, né, o coeficiente isso daqui é extremamente importante. Aqui vai influenciar o mês, um mês de geração, né, se tem maior irradiância, tá vendo? A incidência da irradiância. Então o painel está lá, né, tá instalado, vou colocar aqui ao contrário, aqui que fica mais fácil. Então aqui eu tenho o painel, tem irradiação, então o quanto que ele vai irradiar, o quanto que ele vai gerar, né? O máximo dele vai depender de quanto ele receber de radiação, perfeito? Mas ele tem um máximo, que o máximo seria se ele tivesse uma eficiência de 100%, mas não é 100%, sempre a menos de 100%, porque existem várias interferências para que ele não consiga gerar toda a potência que ele pode gerar. Então tem os testes, simulação de práticas, né? Baixo valor competitivo, veja os valores comparativos em 3 condições. Então você tem aqui 1000 watts, a irradiância, então a massa de ar, a temperatura, então a temperatura influencia tremendamente, né? Em 25. Então esse daqui é o ponto ótimo. Aqui, olha o quanto que ele já geraria o mesmo, o painel, tá vendo? Então, numa mudança de temperatura, quanto que ele consegue gerar, qual que é a potência que ele consegue disponibilizar, entendeu? Então, isso vai depender muito do quê? Dos fatores, né? Como a irradiância, a massa, a temperatura da célula, a temperatura do ar. Então, são fatores que, de uma certa forma, dificulta que o painel tenha o desempenho, entendeu? Então essa é a ideia aqui dessa tabela aqui, perfeito? Tá, então condições de teste, tá aqui, quando as células são submetidas a temperaturas diferentes de 25 graus. 25 graus é o ideal, né? 25 graus é a temperatura que nós temos aqui, aqui essa tabela, em graus aqui, quanto que ele gera, qual a eficiência, tá vendo? Então, se ele tiver aqui,
1000, né, 25 graus. Então, quanto mais próximo do 25 graus que ele tiver, maior é a eficiência dele, ó, 1800, né? Então, 400, 200. Então, o mesmo painel, ele vai ter uma diferença, ele vai produzir mais ou menos de acordo com a temperatura, porque tem ali a irradiância, né? Então, aqui ele mostra, aqui, tá vendo? Ele mostra aqui o Sol, né? A eficiência dele. Isso em 25 graus. Se aumentar também não é muito bom, né? É o dia, pô, solzão lá tal, não é onde ele... O painel pode ser que ele tenha uma irradiância, né? Maior, mas ele vai perder, o painel vai perder a eficiência pela temperatura. Interessante, né? O segundo gráfico acima, podemos ver que a tensão varia menos, né? Que aqui é a tensão, né? E aqui a potência, a corrente. Então, na realidade, o que nós estamos observando, né? Vamos ler melhor aqui, ó. Vamos ler melhor para ficar um entendimento melhor. Essa parte aqui é de suma importância e não vou passar batido não. Mas, ó, segundo o gráfico acima, podemos ver que a tensão varia menos que a corrente. Isso porque o fóton com energia suficiente energiza um elétron. Com maior irradiância, maior a quantidade de fótons e maior a corrente elétrica gerada. Então, é a diferença do Sol, né? A quantidade de radiância que nós temos aí. A variação da temperatura também influencia. Então, ó, olha só a temperatura. Ó. A temperatura ele vai influenciando. Ó. As variações de temperatura também influenciam no desempenho das células fotovoltaicas. Com o aumento da temperatura, a tensão do circuito aberto cai e a corrente de curto-circuito aumenta. Então, você vê que a temperatura não é legal, não é uma boa situação. A queda de tensão é maior que o incremento da corrente, portanto, o aumento da temperatura reduz significativamente a potência dos módulos. Então, qual que é o ideal? 25 graus, essa é a temperatura, né? Já tem até estudos aí de colocar uma ventoinha, colocar uma troca de calor, tem algumas coisas assim, até aquecimento de piscina, eu já vi fazendo um teste lá. Por quê? Porque com o calor, a incidência, né, dos raios, né, da irradiação solar aquece muito e perde eficiência. Você vê, tem bastante um campo aí muito vasto de estudo ainda nos painéis, no fotovoltaico, né? Com a variação de temperatura e a diferença de tensão pode não ser suficiente para o trabalho do inversor on-grid durante os dias quentes de verão, mas pode alcançar valores capazes de danificar o inversor subdimensionado, com um dia de frio de inverno. Então tem que ter lá, né, um ponto, que o estudo da Tachi, o melhor ponto para a gente encontrar, tá vendo? Então são as temperaturas, como ele vai se comportar em relação à temperatura. Na associação em série é chamada de fileira. Aqui são como vai ser ligado, né? A corrente será a média das correntes de cada módulo, por isso não é aconselhável a associação de módulos de capacidades distintas, né? Então, ele meio que, quando você coloca em série, se tiver um ponto que tiver um gargalo, o gargalo vai espelhar para todos. Então, você tem, por exemplo, um módulo de geração que poderia chegar a 10 amperes, mas tem um que gera 5 amperes. E qual vai ser o gargalo? 5 amperes. Então, todos vão gerar em 5 amperes. Perfeito? Ela limita pela menor corrente a geração. Condições de operação da associação, né? Na associação em paralelo, teremos o aumento direto da corrente. Isso daqui tá relacionado lá na associação de resistores, né? Se nós colocamos as resistências em série, como que se comporta a corrente e a tensão? Se colocarmos em paralelo, como se comporta a tensão e a corrente, né?
Um painel, a soma das correntes individuais é a queda de cada módulo. A tensão será medida das dimensões geradas. Cálculo de resistores. Puramente cálculo de resistores. É isso, né? Não insere a tensão, perdão, insere a corrente é a mesma e a tensão divide. Isso insere. Já no paralelo, a tensão é a mesma e a corrente divide. É o inverso, perfeito? Coisa muito importante na elétrica, né? Na maioria dos casos, né, será necessário associar os módulos em série para alcançar a tensão nominal do sistema. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Como é que nós vamos ligar? Vai depender do projeto e também do paralelo, para alcançar o potencial de pico calculado no projeto. Então, como é que nós vamos ligar? Série ou paralelo? Vai depender do projeto. Nesses casos, temos as características de duas associações anteriores e maiores perdas ao utilizar módulos de características diferentes. Então, é ideal que todos sejam iguais. Ok? Então, com isso, fechamos a aula de hoje. Essas aulas iniciais de conceitos e aplicações, mais uma vez, né, vou ser enfático aqui em dizer que faz parte da base, né, do alicerce do nosso conhecimento, ok? Então, não deixe aí de se inscrever nos nossos canais, né, ative o sininho, dê um joinha, assim nós vamos conseguir aí postar mais conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.